né, que eu escrevi por conta desta história de descobrimento, né? E nós sabemos bem que não foi um descobrimento, nós sabemos bem que isso aqui foi invadido. E eu escrevi um poema chamado Escravocrata de Papel. À época não existia, não estava muito em voga essa questão do lugar de fala, entende? Eu, homem branco, né, periférico, sim, com ascendência nordestina, né, paraibana, eu me solidarizo com a luta, né, do povo preto, eu me solidarizo com os movimentos, o movimento negro, certo? Eu, inclusive, tenho muitos amigos e amigas envolvidos na causa, e hoje, quando eu vou declamar esse poema, eu peço licença, né? Peço licença aos preto velhos, peço licença ao povo preto, por eu ser branco, e eu não carregar na minha pele, entende? Toda essa história aí, toda essa dor, esse sofrimento, e também o que possibilitou a criação do mundo como nós o conhecemos, certo? Foi o sequestro e a escravização do povo preto em África, né? Quer dizer, incitados lá pelos europeus em seus conflitos internos, e se aproveitou disso para escravizar esse povo. Bom, eu vou ao poema, e ele diz assim: não me amarre nesse tronco maldito, eu penso, existo, resisto à dor. Pode ferir a carne que o espírito tem cor. Corri para o quilombo para cultivar a flor. Um dia me disseram, pode sair, que eu estava livre, que iam me abolir, me libertando da senzala, me aprisionando na favela, proclamando uma nova escravatura na República Verde e Amarela. Há quanto tempo me rouba a liberdade? Começou com a derrubada da mata, seguiu com a cultura de cana, na mineração, no café e na construção das cidades. Camuflado na selva de pedra, circula o escravocrata, ascensão e queda de uma sociedade ingrata, que não é sociedade coisa alguma, pois sociedade, cada um vive para a sua, organização para o crescimento de todos, não para ser explorado por um bando de tolos que só pensam em se empanturrar de conforto material desta paz artificial, destruindo semelhantes a fim de colecionar diamantes. Não! Não quero dessa riqueza, quero o amor da natureza. Você está preso em sua fortaleza, em sua sala-cela tecnológica, pode ter certeza. Nosso lar é o chão da terra, nosso teto é o céu, que nos serve como um chapéu, e não compro com nenhuma cédula de papel, senhor escravocrata de papel. Não me amarre nesse tronco maldito, eu penso, existo, resisto à dor. Pode ferir a carne que o espírito não tem cor. Corri para o quilombo para cultivar da flor. Muito boa noite aí, Círculo Laranja. Lindo! Obrigada! É isso, sabe? Mostra a sua camisa aí, Rogério, por favor. Entendi. Mostra a sua camisa aí. Ah! Linda! Movimento e... Enfim, eu acho que a minha contribuição também não vou me alongar muito, sabe? Por conta do tempo curto da aula, mas queria dizer que a escravização no Brasil foi um processo muito cruel, né? O Cais do Valongo, aqui na Praça Mauá, foi o que mais recebeu gente sequestrada de África, certo? A conta oficial é de 2 milhões, mas fala-se que pode ter chegado a 6 milhões de pessoas, certo? Escravizadas, né, transportadas de maneiras insalubres, desumanas, né, pelo Atlântico, ao ponto das rotas dos navios negreiros influenciarem na cadeia alimentar de tubarões. Acreditem se quiser, existem relatos falando disso.
Em torno de 30% das populações sequestradas em África morriam nesse transporte de seres humanos, certo? E nós como sociedade, nós temos sim uma dívida, a gente precisa fazer um justiçamento social, político, entende? Em relação ao povo afrodescendente, sim, sabe? Procotas e todo tipo de investimento, sabe? No povo preto, no povo afrodescendente, sabe? Eu acredito que o que se faz é pouco, e agora com esse desgoverno que está aí, menos ainda, certo? Bom, não vou me alongar mais, tá? Dayana, passa a palavra para você. Muito agradecido pela escuta, aos que ficaram, que ouviram, e uma excelente aula para a gente, tá? Vou acompanhar a aula daqui. Valeu, Rogério. Boa noite. Complementar na sua fala, que eu acho que todo corpo que se coloca nesse espaço do antirracismo, ele tem que ser bem-vindo. A gente tem que começar a discutir lugar de fala com outro paradigma, com outro olhar, de não, eu falo, você ouve e fica quieto. Isso diz muito sobre o colonizador, diz muito sobre o processo colonial, a colonialidade que cerca a gente. Então, eu acho que esse é um debate importante também. Eu quero dizer que suas palavras são muito bem-vindas e muito pertinentes, tá bom? E aí eu vou aqui, naquele esquema de semana passada, né? Eu vou abrir a minha apresentação e perco vocês de vista. Antes, deixa eu botar para compartilhar. E aí a gente começa, né, falando sobre a questão da escravização, porque é um tema extremamente importante para a gente entender os contornos sociais que vão definir como a gente hoje se entende, se vê enquanto sociedade brasileira. Então, eu achei que esse tema ele merecia um detalhamento a mais. A gente acabou tocando em alguns pontos na semana passada, né, que foi algo bem, assim, contextualizando mesmo, contextual, porque a minha ideia com a aula da semana passada era que a gente pudesse criar uma linha de um fio condutor para perceber por quê. Às vezes as coisas ficam muito soltas no espaço e no entendimento, e aí a gente, mas poxa, não é tão assim. E uma pergunta da André, inclusive, me deixou bem encucada durante a semana. Eu falei, eu acho que é isso. O processo de escravização vai ajudar bastante a gente a entender o porquê que os negros são como são hoje em dia. A gente fala que são desunidos, mas eu acho que o processo ele é muito mais profundo do que só uma desunião, talvez um aprendizado de ser e de estar em posição de coação, né? Então, a gente começa aqui com o título da aula de hoje. Deixa eu começar do começo. Tá indo? Você não quer ir? Vocês conseguem enxergar minha tela? Sim, tá tudo ótimo. Ela ampliou, porque para mim ela abriu aqui como tela cheia. Mas... ela tá com os módulos do lado esquerdo, ela não tá toda, não. Né, William? Ela não, tá... né? Eu acho que eu vou ter problemas. Agora Agora foi. Tá? Beleza. Se der problema, pessoal, ela ficou pesada, foi mó drama. Eu tentei ajeitar aqui, eu deixei lá no grupo, aí alguém apresenta. Tá? Então, a gente começa com o processo de escravização. Para quem não conhece o termo, também é vinculado à escravidão, né? A gente tem esse termo mais comumente dito ao longo dos nossos estudos sobre isso. Escravização no Brasil e o mito da democracia racial. A gente vai entender um pouquinho de como a gente chega nessa questão do mito. E aí, dentro dos assuntos relevantes, eu tento pontuar seis questões, 6 itens. A escravidão fica antes da colonização, que é importante a gente entender como essas relações se davam. O comércio entre Europa e África.
rotas da escravização, principalmente para o Brasil, que vão definir os contornos sociais, como é que eu vou colocar assim, vão definir os contornos sociais de influência afrodiaspórica, né? Afrodiaspórica no sentido de pessoas advindas de África forçadamente. Acho que a gente conversou sobre esse conceito semana passada. O processo de apagamento sociocultural, isso é um tema bem importante. Processo colonizador baseado na violência e, enfim, o mito da democracia racial. Aí a gente começa falando sobre a questão da escravidão na África antes da colonização, e foi assim, algo até muito legal e pertinente, porque eu faço um curso de Iorubá, cultura e língua Iorubá. E aí ontem meu professor, ele usou uma analogia, um termo que eu achei que caiu perfeitamente para a gente entender. Eu cheguei a comentar com vocês que a situação de escravidão na África tinha um caráter doméstico. Isso não significa dizer que era somente para dentro de casa, significa dizer que era uma relação entre espaços familiares, não tinha uma lógica de comércio. E aí a gente vai pensar da seguinte forma, a partir da analogia que ele faz. É um processo é como se fosse uma fiança. Você tem um processo de guerra entre tribos, naquela época e no contexto de África, enquanto continente, e aí você tem o lado perdedor. Toda guerra gera muito prejuízo, gera dívida, é um processo que é caro. E aí, para compensação, uma das modalidades, além de pagamento de tributos, etc., era a dada de um grupo ou de algum filho, alguém próximo, como garantia desse pagamento. E aí, durante um tempo, essa pessoa ia prestar serviços ao lado ganhador, na casa de alguém, ou então ia em determinados espaços de alguém, e pagaria dívida. Pagou a dívida, ele volta para sua comunidade, segue sua vida e vida que segue. Normalmente, não tinha essa questão do mercantilismo que vai surgir depois da venda, do comércio, da objetificação do corpo do ser africano, que na verdade eles não se enxergavam como africanos. Essa denominação vem a partir da colonização, a partir da entrada do branco na Europa, na África, e aí eles são, na verdade, diversas etnias, um imenso, e com suas peculiaridades e culturas totalmente diferentes. Aí a gente passa para a questão das relações comerciais entre a Europa e a África. Eu não vou ficar muito nisso que a gente acabou falando bem sobre isso na semana passada. E a gente sabe que, dentro do contexto daquela época, século XV, XVI, existia um perfil comercial, um padrão comercial entre África e Portugal, principalmente. Outros países também participavam, mas principalmente vamos focar em África e Portugal, porque a partir do tratado que foi feito, né, com o aval da Igreja, por Portugal e Espanha, a gente tem uma divisão do Oceano Atlântico, vamos pensar no Oceano Atlântico para nossa frente, esquerda, Espanha, direita, Portugal, tendo direito de exploração. E aí todo mundo pensa, Portugal só ficou com água, cara, se deu mal, não tinha uma terra, não tinha nada. E a gente precisa entender que o objetivo de Portugal, sim, era ficar com mais água, era ficar com mais domínio do oceano. Por quê? Porque ele precisava fazer aquela relação de compras com as Índias, que tinham produto, né, que eles tinham interesse na África, devido ao alto custo, procura, demanda, etc. E aí a gente tem o conceito de périplo africano, que é essa tentativa, ao longo de quase um século, de Portugal tentar, várias vezes com diversos navegadores, passar pelo território, conseguir contornar o território africano e chegar às Índias. E nesse processo, alguns entrepostos, né, geram relações comerciais entre os grupos africanos, os grupos étnicos de África, com esses portugueses que estão tentando essa viagem aí. E aí esse comércio ele é principalmente voltado para metais, especiarias, e a gente vai entender especiarias como temperos, como tecidos, coisas de valor, geralmente para uma nobreza.
E aí a gente passa para a questão das rotas da escravização. Tá? Hoje eu vou tentar ser bem breve, porque eu quero mais ouvir vocês em relação às consequências do porquê que a gente chegou onde chegou na sociedade e o que vocês conseguem enxergar de herança, né? A gente pode chamar assim de uma herança a partir desse acontecido. E aí a gente vai perceber, como eu pontuava inicialmente, que a gente tem um padrão de distribuição de escravos a partir de África, que ele é muito vinculado a esses 4 espaços, né? Guiné, Congo, Moçambique e Angola. E aí a gente vai perceber que esses caminhos, essas trajetórias aqui definem, por exemplo, quais são as viagens mais bem-sucedidas, quais são as viagens onde tem maior ou menor mortandade. Tem a ver também com maior ou menor investimento. Só um minuto, gente, por favor. Elcio, por favor, baixa o celular, que eu estou em aula. Obrigada. Então, a gente vai perceber um padrão em que a gente tem uma análise de dados e estatística a partir de banco de dados que hoje em dia analisam o processo de escravização, que vão definir, a partir de determinadas rotas, alguns comportamentos mercantis e também de valor do escravo, por exemplo, de onde ele veio, qual é a especialização desse escravo, por exemplo. Se valorizava muito a questão do escravo que sabia minerar, que sabia lidar com monoculturas específicas, onde eles já percebiam nessas relações anteriores que foram ditas que os africanos dominavam determinados processos agrícolas. E aí isso é observado, e esses grupos, preferencialmente ao longo dos séculos, porque a gente começa com algo pequeno e muito pontual. A gente precisa pensar que os europeus não tinham acesso ao espaço africano nesse momento. Isso vai acontecer lá para o século XVIII, XIX. E eles tinham relações com alguns grupos dentro do espaço africano. Tá? E aí a gente vai pegar um ponto que eu acho que vale a pena a gente fundamentar e destrinchar um pouco melhor, que é a questão do processo de apagamento sociocultural. Ele não tinha esse nome na época, é um conceito que ele é muito mais recente, né, que a gente usa muito na sociedade contemporânea, mas aí é aquela história, a gente se vale de alguns artifícios para poder entender o que a gente está querendo falar sobre o acontecido no passado. E aí, a gente vai entrar, essa foto, essa inclusão desse slide, foi até por assim, ideia do Roger, né? Ele achou que fosse bacana falar dessa questão desse batismo em solo africano ainda, para desvincular toda aquela herança ruim, maldita. A gente conversou sobre a maldição de Cã semana passada, o olhar religioso e social de que os escravos, por serem negros, eram filhos de Cã e seriam amaldiçoados. E aí existe um processo, ele vai variar de acordo com os locais, né? Lógico, alguns até acontecem em próprio território brasileiro. Alguns senhores de engenho, alguns proprietários resolvem batizar ou rebatizar os seus escravos no próprio território, nas suas capelas, dentro das suas fazendas, enfim. E a gente percebe um processo de batismo que ele, genericamente, a gente fazendo uma média, ele funciona mais ou menos assim. Você transporta o escravo, alguns às vezes eram interioranos, né? Estavam no interior da África, e aí eles eram trazidos para a costa de uma forma bem violenta e complicada, e lá eles ficavam amontoados mesmo, acumulados em espaços como se fosse um depósito. Eles ficavam lá para aguardar o momento de chegar ao navio negreiro e ir para o Brasil ou então outro lugar. Aí o que acontece? Nesse contexto existia a figura de um religioso, geralmente um padre, né? Em outros momentos até vai surgir a questão do protestantismo, mais inicialmente a força da Igreja Católica. E esses padres, eles batizavam a partir da fé cristã
esses grupos, né? Essas pessoas que eram sequestradas para serem escravizadas. E aí a gente vai perceber duas questões assim mais importantes. Que essa pessoa, o batismo era considerado como um momento de apagar memória afetiva, memória cultural, memória de qualquer vestígio daquela cultura. Isso era a intenção deles, né? E aí eles sugeriam que a pessoa devia ter um nome de batismo, que geralmente era dado pelo atravessador, né, ali de escravos, ou então, quando em território nacional, pelo próprio dono do escravo. Ele tinha que mudar de nome, ele tinha que ter um nome cristão, e por vezes ele era marcado na pele a ferro, como propriedade já de alguém ou de algum contexto ali, e ele tinha essa marca. Ele agora você não é mais parte daqui, e agora você é de alguém que vai te vender para outro alguém, e você agora não é mais fulano de tal, da etnia tal, você agora é cristão com nome cristão. E aí a gente consegue perceber o quanto isso é forte. Apesar de não tão bem sucedido, porque hoje a gente percebe influências africanas em diversos campos aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, uma mistura muito grande. A gente tem uma mistura, um envolvimento muito mesclado de influências e de acepções, né, de pensamentos que a gente não consegue determinar de onde vem especificamente. Sabe? Isso tanto na esfera íntima, individual, quanto na esfera ampla de comunidades. Você tem mistura de Banto com Nagô, com Yorubá, e às vezes as coisas se misturam de uma forma que não tem como desvencilhar, porque esse apagamento ele foi proposital. Porque, como a gente sabe, a gente tem uma questão identitária, e quando a gente se identifica com algo, com alguém, com um grupo, a gente cria linha de afeto. A gente cria afetividade positiva, mais negativa, mais ou menos, mas existe algum tipo de afetividade. E aí, para desvencilhar isso, agora você tem que ter afeto, você tem que ser movido pelo seu Senhor. Você agora é parte disso, da religião dele, da vivência dele e da produção dele. E é isso que é tentado colocar. E aí, nesse ponto, eu acho que é bastante legal a gente pensar que é isso que é feito. A tentativa desde sempre é essa. Você é uma propriedade, você é parte de alguém, e não importa A ou B, não importa seu filho que você carrega no ventre, não importa pai, mãe, não importa ninguém que conviva com você, porque agora você é de outra pessoa. Tá? E aí, nessa imagem, eu trago também a questão da viagem nos navios negreiros, né? Essa imagem, ela traz um pouquinho da dinâmica de como funcionava a estruturação. A gente precisa pensar que esse comércio, ele vai se especializando ao longo dos séculos. Os navios negreiros, a percepção, a escravidão, ela gera muito dinheiro, né? Gira muito a economia por conta da escravidão. E aí eles começam a perceber que morrer, quanto mais se morre, menos se ganha. E aí eles são bonzinhos? Eles não são bonzinhos. Eles não estão preocupados com o bem-estar. Eles estão preocupados em manter uma carga bem acomodada para que chegue ao consumidor final. E aí, com o tempo, esses navios negreiros eles vão se aperfeiçoando, aumentando de tamanho para poder ter uma travessia, de repente, que dura 3 meses. A gente vê lá, né, a parte do lado oposto do Pacífico, do Oceano Atlântico. É uma viagem de quase 3 meses. Era uma viagem de quase 3 meses. Então, você tinha que valer a pena essa viagem. E aí, nessa especialização, você tem um modelo imagético de como seria, mais ou menos, a estrutura do navio negreiro. E aí é que mostra a questão de uma revolta de escravos. Esses escravos geralmente eram tacados ao mal, então sofriam castigos. Um monte de escravos alocados de maneira totalmente imprópria. Essa imagem, na verdade, ela é bem tranquila, assim, porque ela é esquemática. Se a gente pega uma pintura, olha, uma coisa, é bem assim, dá para sentir o sofrimento, dá para sentir o quanto era pesado, sabe? E aí a gente tem esse contexto da humilhação, da diminuição, depreciação do ser,
para que ele fosse colocado abaixo de gente, para que ele fosse somente visto como um objeto, uma mercadoria, alguém que não tivesse direito a ter uma psique própria e se reconhecer enquanto indivíduo. Então, esse processo de transporte também, ele foi muito importante no sentido, né, de que foi bem sucedido para o colonizador. O olhar do minorar, do diminuir e do tirar a humanidade dessas pessoas. E aí a gente chega no processo que é importante também, sobre a colonização, né? Processo colonizador baseado na violência. Como a gente já pôde ver um pouco antes, é isso. Totalmente baseado na violência. E aí, por que é bem sucedido? Por quê? A partir do momento em que se tem maior poder bélico, você cria, por exemplo, você tem relações sociais e políticas com determinados grupos, e aí esses grupos passam a trabalhar para você, sequestrando pessoas para você vender. E, além disso, você tem um poder bélico que esses grupos não têm. E aí a gente não está falando em melhor ou pior tecnologia. A gente está falando em efetividade. Naquele momento surgiam alguns modelos de armas, canhões e coisas parecidas que realmente eram muito letais e para pessoas que nunca tinham visto ou então viam os seus morrendo daquela maneira violenta, aquilo causava medo, além do processo mesmo de aprisionamento de diversos, né? A gente precisa entender que sim, houve participação dos africanos nesse processo, ele não teria acontecido como aconteceu se não houvesse, mas é uma relação de meu povo primeiro, seu povo está me devendo, o cara quer me pagar, então vamos embora. Essa relação de divisão, de estanque mesmo, cada um do seu lado, cada um com seus problemas. E aí a gente precisa pensar que durante muito tempo o comércio da África, inclusive a economia interna, é baseada na escravidão. Entende? Então, acho que aqui vale a gente pensar que questão não é nem questão de caráter, eu acho que é uma questão mesmo de interesses. E aí esses interesses, eles vão depender de cor, só que aí a gente começa a performar, a perceber dentro da conformação social brasileira que aqui não vai funcionar bem assim, entende? Depois de um tempo, com o processo todo acontecendo, não vai funcionar bem assim. Porque aí a cor da pele é atrelada a características que vão marginalizar especificamente. E aí, só uma questão opinativa, opinião, eu acho que nesse contexto, nesse momento, a gente não tem como valorar quem é melhor, quem é pior e etc. A gente tem que valorar que foi feito aquilo aconteceu naquele momento, de maneira totalmente equivocada, mas que foi vantajoso para muita gente, inclusive para o continente africano. Eu preciso voltar aqui. Tá. E aí a gente também vai ter a questão do uso de força bruta, de tortura, de equipamentos de tortura. Eu ia trazer as imagens, mas assim, eu particularmente, se fosse para criança, nem essa imagem eu daria. Gente, só para ter um retorno que eu não estou vendo vocês, deixa eu... Só, vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo, Daiane. Tá, beleza, que eu já esqueci de perguntar antes. E aí, eu não trago, geralmente eu não trago esse tipo de imagem, se fosse uma aula com criança e pessoas mais jovens. Algumas imagens, elas são muito mais chocantes, muito mais complicadas, eu pensei em trazer, mas eu acho que aqui nesse contexto não vale a pena, sabe? Eu acho que não vale a pena a gente ficar vendo essas coisas. São imagens muito ruins, muito cruéis, e a gente começa a partir dessa, que é mais ou menos, também é muito ruim, mas é mais ou menos em relação às outras que eu pensei em trazer, a gente consegue dimensionar, pensar em como era esse processo, a violência do processo. Inclusive, hoje em dia, existem grupos de geneticistas que estudam a questão da composição, a herança afro-brasileira, né, a herança do afro nas pessoas, e eles tentam teorizar que a gente tem uma dor que é ancestral, uma dor geneticamente transmitida que é ancestral, um sofrimento transmitido a partir da genética.
E eles vêm tentando corroborar as informações a partir desse tipo de pensamento, né? E o olhar da propriedade, assim, você tem que se entender enquanto propriedade. Você não é um ser que tem direito à individualidade. Muito se especula, na verdade, que, por exemplo, criações, projetos, algumas licenças, né? O nome está me fugindo agora, em relação à propriedade mesmo intelectual, alguns negros produziram e criaram coisas incríveis que ficaram para os seus donos, que seus donos levaram crédito, porque eles não tinham direito. Era assim como a mulher, né, em outra dimensão, outras perspectivas, a mulher que não tinha direito e que era propriedade do homem. Então, até o que se produzia intelectualmente, o que se produzia de específico a partir da expertise mesmo, da experiência, conhecimento e inteligência do escravo, era do senhor dele, era parte dele. E aí a gente entra na questão do mito da democracia racial. Aí a gente vai parar para pensar que a gente conversou um pouco sobre pós-abolição, né? Foi o processo de pós-abolição, que na verdade não aconteceu. As pessoas foram largadas ao léu, sem rumo. Alguns se mantiveram na condição de escravos por sobrevivência, para poderem comer, se alimentar e ter um canto para morar, e outros que tinham muita expectativa em relação a essa liberdade, foram tocar sua vida e seguir, tentando sobreviver dentro de um Estado que limitava cada dia mais as suas possibilidades de sobrevivência, limitando acesso à terra, limitando acesso à educação, criando leis. Enzo, por favor, criando leis que tirassem todo direito, tirassem dignidade e começassem a dificultar o máximo possível. E aí, dentro dessa perspectiva, eu quero que a gente assim, consiga pensar hoje dessa aula, tirar desse contexto. Daniel, não vou falar de novo, gente, só um minuto, por favor. Obrigada. Vai pro quarto, ou então desliga. Então, é isso, gente. Aula online com o filho em casa. E aí, o que a gente vai pensar? A gente precisa pensar, até me perdi, que a gente tem uma questão da democracia racial, a gente tem uma questão... Deixa eu ver se passa aqui para me ajudar. Gente, eu me perdi legal. Ele é fogo. Tá falando pós-abolição. E aí a gente vai pensar, por exemplo, que cria-se leis sobre vadiagem, criam-se leis de castigo em determinados contextos, e aí vão se criando algumas coisas para cada vez limitar mais o acesso do negro na sociedade e tentar chegar no objetivo final deles, que era a partir do processo de miscigenação, com a chegada dos imigrantes europeus, a partir da miscigenação, da mistura entre as raças. O objetivo estatal era que se finalizasse com os grupos negros durante um tempo. Daqui a um tempo vai misturar, e daqui a um tempo vai sumir, e vai acabar, aí sumiu, valeu, somos todos europeus, e vida que segue. E, em paralelo, os indígenas, na perspectiva dos europeus, dos brancos, brasileiros e também dos europeus, eles seriam exterminados, eles morreriam ao longo do tempo, né? E aí a gente tem essa questão da miscigenação, que acontece a partir da chegada dos europeus, o processo de eugenia e higienismo, que eu falei com vocês semana passada, e né, não vou me adentrar novamente nisso, mas que tem a ver com aquela questão de ser branco, ser puro, ser bom, e o do higienismo, que é a questão da miscigenação, que é vamos limpar essa sociedade, mistura, até que um dia o negro acaba. E aí a gente precisa pensar que essas interpretações sociais, elas vêm muito de influências internacionais, principalmente no campo acadêmico. Via-se muito o Brasil como um lugar de degeneração, de pessoas sem nenhum tipo de comportamento, porque não existia uma linha fixa, não tinha uma divisão, raça, classe até que sim, mas assim, raça específica.
você não sabia quem era branco, e quem era preto, e quem era indígena, e isso, ao olhar de quem é eugenista, isso era um crime absurdo, porque se você não é branco, você não é perfeito, você não é o melhor que tem para poder tocar a nação, você não é o melhor que tem para se reproduzir e para produzir conhecimento e para tocar toda essa questão social. E aí, o que acontece? A gente vai ter duas linhas de pensamento nesse sentido. O Nina Rodrigues foi um intelectual baiano, muito importante para a época, que vai concordar com essa teoria da degeneração, que o Brasil, por ser misturado, por ter as raças, né, porque a gente hoje em dia já questiona essa questão de 3 raças, porque são, na verdade, muitas etnias, inclusive diversas etnias ciganas, ribeirinhas e etc., a gente vai pensar o seguinte, o Nina Rodrigues ele vai corroborar isso da degeneração e ele vai dizer realmente o Brasil, enquanto não resolver essa questão, vai continuar um país de gente à toa, de gente que não evolui, que não produz, por conta dessa mistura que só destrói a boa genética e o bom DNA branco. Na época não tinha esse nome, né? Mas a boa composição biológica do branco, que é perfeito e maravilhoso. E, nesse sentido, 1930 em diante, entre alguns outros autores, vai surgir Gilberto Freire. Ele vai estudar nos Estados Unidos, numa faculdade lá, e ele produz uma... Eu não vou lembrar se é dissertação ou tese, nos dias de hoje, até porque o nome variou ao longo do tempo. Ele produz um documento, um estudo, a partir do que ele produz lá, né, do que ele vai estudando, vai falando sobre o Brasil, que depois vai dar origem a um livro que se chama Casagrande e Senzala. E esse livro, Casagrande e Senzala, entre algumas outras contribuições, ele é fundamental para construir a questão do mito da democracia racial. A teoria do Gilberto Freire, ela vai ficar vinculada assim, a gente é um país bacana pra caramba. A gente tem um homem branco que chegou com o progresso, com a evolução, com o mercantilismo capitalista, evoluindo essa selva, evoluindo esse país. E aí a gente teve o negro que chegou e que trouxe o seu trabalho para contribuir, para fazer esse país, essa nação crescer. E o indígena, com as suas contribuições, da sua cultura, do seu olhar de ingenuidade, de doçura, de pureza, foram as 3 raças que constituíram esse país. E aí a gente vai perceber em Casagrande e Senzala uma relação muito mais direta entre o branco e o negro, né? Onde ele tenta amenizar o processo de escravização, onde ele tenta florear, romantizar, mas tem um ponto muito importante nisso. Ele não coloca isso como um lugar de equidade, de equilíbrio. Ele coloca a partir de que o branco superior, bonzão, foi lá, fez tudo bacana, progresso, e aí deixou o negro maravilhoso chegar lá junto, trabalhar e se melhorar também, e junto com o indígena, e foi tudo certo, cada um no seu quadrado. O branco em cima mandando, o negro embaixo trabalhando, e o indígena ali bem cima, abaixo do negro, nessa composição. E isso é muito importante para a gente pensar, por exemplo, por que a nossa sociedade é como é. Inclusive, numa relação de classe, você, sendo branco, você tem vantagem sobre o negro pobre. Você, branco pobre, tem vantagem sobre o negro pobre. E a gente precisa pensar nisso a partir desse pensamento, né? De que somos todos legais, só cada um no seu quadrado, branco primeiro, o resto lá embaixo, obedecendo. E aí, essa construção canônica, ela, né, foi a mais aceita ao longo do tempo, inclusive fora do país, isso foi começando a ser aceito. Aí é a época que surge, a capoeira fica mais tranquila, com o mestre Bimba e outros, né, mestre Pastinha, começa a ficar mais tranquilo e liberado, o samba começa a ser valorizado, a história da mulata, aquela coisa do Brasil alegórico de oba-oba, iê, todo mundo chega e faz o que quer, porque o Brasil é um lugar de festa, folia, e é tudo certo, todo mundo harmônico e bonito. 8h50, tá, Dayana? Tá bom, eu vou tentar correr aqui, já tá acabando. E aí, o que a gente vai pensar? A construção dos estereótipos, ela é fundamental para
flexibilizar essa estrutura. Flexibilizar não, para estruturar mesmo, né, no caso. Eu não estou querendo usar muito essa palavra, mas assim, para poder dar as camadas sociais, raciais que a gente tem. E aí, esses estereótipos, alguns poucos exemplos, entre outros, eu coloco aqui o branco sucedido, poderoso, que é bonzão, e eu já falei bonzão umas 10 vezes, né? Mas é isso, não tem nada contra branco, gente, mas era a realidade do período. O branco era olhado como ser superior, assim como é hoje ainda, em dimensões diferentes, mas ele é visto como o que deu para dar certo. Ainda mais a gente falar de homem hétero, né, e rico. Aí a coisa tomou outra dimensão. E, inclusive, separar pessoas entre brancos, negros e indígenas é muito complicado, porque tem muitas peculiaridades nesse meio do caminho aí que conformam as pessoas. Então, a gente não pode cair nessa mazela, cair nessa tentação de, fulano é branco, então ele é. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes ele é um branco, como diz o Roger, nordestino, e aí o que afeta ele, o que traz problema para ele, essa questão da xenofobia do lugar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma dor não se sobrepõe à outra, uma coisa não se sobrepõe à outra. Eu acho que a gente tem que se reforçar nesses processos para acabar com tudo isso, né? E aí, naquele período, a gente tem a questão da branca do lar, a mulher branca que é para casar e ser do lar, a mulher negra que é para ser doméstica, a cozinheira. Esse estereótipo geralmente estava vinculado à mulher mais gorda, né? A negra mais gorda e mais escura, e a mulher negra boa de cama, que era para você iniciar o menino, geralmente, o adolescente, na prática sexual, e os caras darem seus passeios por aí quando quisessem variar, e as mulheres brancas maravilhosas estão dentro de casa servindo a eles. E o estereótipo do negro bandido e do indígena inocente, né? Que precisa ser tutelado o tempo todo pelo Estado. E aí essa foto, eu trago ela para a gente pensar um conceito, que é o conceito de preto único. Eu achei bem relevante, acho que está acabando. É bem relevante trazer essa foto, porque a gente tem, a partir dessa perspectiva do mito da democracia racial, a gente vai criando diversos contextos sociológicos. Um que me deixa bem, assim, é o que mais pega, é a questão da meritocracia. Aí as pessoas vão olhar assim, mas fulano é negro e chegou. Fulano é negro e conseguiu chegar não sei onde, tem o seu carrinho, a sua casinha, não sei o que, conseguiu chegar. Mas aí quando a gente olha a estatística do IBGE, o IBGE enquanto uma fonte... Tá bom, filho. O IBGE, enquanto uma fonte confiável, né? Eu não sei se agora a gente pode ter essa dimensão de fonte confiável, mas enquanto fonte confiável, IBGE, a gente... Eduardo, me ajuda aí com o negócio do som dele, que ele hoje está aprontando. E aí a gente vai pensar no IBGE, dando dados estatísticos que dizem, cara, isso aí é 1 em quase 1 milhão. Isso aí é um cara que percebeu, é uma família negra que apoia a pessoa, ou então é uma família negra que viu dentro dos espaços das casas das patroas, do convívio dentro dos espaços de trabalho dos patrões, que o filho estuda, e que o filho tem acesso a bom estudo, e ele chega a algum lugar por isso. E aí ele faz das tripas corações para tirar o pouco que se tem para essa criança, esse garoto, essa menina, essa garota, chegar, né? A ter acesso. E aí a gente traz a questão das cotas, a gente vai conversar na última aula das ações afirmativas, mas eu acho importante a gente pensar que é isso. Às vezes você tem, não, mas tem aquele preto ali, gente, ele venceu. Aí você pega 56% da população negra entre, geralmente, uma discrepância dentro dos espaços em que tem 90% branco e 10% negro, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa esquisita, isso para falar nos dias de hoje, porque antigamente era muito pior. Entende? Então a gente precisa pensar sobre isso, que o ideal é equiparar. Eduardo, por favor, Enzo, ele não vai à rua. E aí, a gente vai pensar que a gente tem essa questão de não equiparar, a conta não fecha, entende? A gente vai ter, por exemplo, uma representatividade negra dentro dos espaços prisionais, no encarceramento. Você vai ter representatividade negra e morte, genocídio da população negra.
É aí que você vê a população negra se sobrepondo à branca. Em tudo que é mazela, geralmente. Hoje em dia, a gente tem uma informação sobre cotas de que existe já uma balança que está pendendo para o equilíbrio, né? E aí eu trago aqui essa questão, né, para a gente pensar. Essas duas imagens aqui, uma é o policial pisando no pescoço, se eu não me engano, de uma mulher que já estava rendida, pelo que você pode ver, ele pisando, ele gerou uma fratura nela. Essa notícia, ela é recente, eu não lembro da data, mas ela é recente. E ao lado, eu trago a imagem de dois médicos, né? Assim, um médico e um enfermeiro, pela imagem, brancos, olhando para uma mulher negra e ela com um olhar distante, um pouco cabisbaixa, né? Porque geralmente quem sofre mais violência obstétrica nos espaços formais de natalidade, né? Tirando o espaço de parteiras, da medicina ancestral mais recente, dentro das maternidades, quem mais sofre violência obstétrica são as mulheres negras. E aí eu quero pensar junto com vocês se isso configura uma democracia racial, entende? A gente pensar junto do porquê dessas coisas, tá bom, gente? É isso. Agradeço. E eu sempre passando muito do tempo, né? Deixa eu voltar aqui. Obrigada, Dayana. Foi ótimo. Gente, eu coloquei. Aí a gente vai ter perguntas, Do pré-vestibular que gostaria de falar, tirar dúvida, perguntar antes de ir para a aula de geografia. Se quiser, tem prioridade para falar, para perguntar, tá bom? Não tem? Não tem ninguém do pré-vestibular que quer falar? Tá, então vamos dar continuidade. A gente tem escrito aqui o Marcos. Marcos, ele falou que gostaria de sugerir, não sei exatamente o que é. E aí vamos nos inscrevendo